Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente está começando aqui mais um episódio do nosso Mereu Talks. Eu sou Samuel Guimarães, se você ainda não me conhece, vou ser o host dessa temporada do nosso podcast. Aqui hoje eu estou com a Camila Guimarães, que é Head de Gente e Gestão lá na Mereu junto com a gente, e com a Bárbara Campos, que é Gerente de Gente e Cultura na Stock. É um prazer estar aqui no Mereu Talks. E a gente vai estar aqui com a Bárbara Campos falando de um tema que é delicioso, né? Desafiador. E desafiador, acima de tudo, que é sobre liderança de alta performance. Seja bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada. Boa tarde. Queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito orgulhosa de poder estar nesta mesa com a Mereu, conversar um tema que, para mim, brilha os olhos. Eu amo falar de liderança. Eu, de fato, tenho uma experiência muito positiva sendo líder e vai ser um debate muito gostoso. Muito obrigada pelo convite, Samuel, Camila, Mereu. Legal. Eu já agradeço o espaço na agenda aí. Você sempre... E a casa é nossa. Obrigada. Antes da gente entrar na pauta, eu queria lembrar que nossos episódios vão sair semanalmente e você pode escutar no Apple Podcasts, Google, Spotify e, se você preferir, em vídeo também no YouTube. E semanalmente a gente quer trazer, então, pessoas que vão debater com a gente, trazer conceitos, práticas, enfim, muita discussão interessante para quem se conecta com esse assunto, que é gestão de performance de pessoas. Então, segue a gente também nos canais, que você recebe a notificação dos novos episódios. E vamos entrar na pauta aqui, Bárbara. Mas antes precisa se apresentar um pouco, né? A gente já falou que você é gerente de gente e cultura na Stock. Stock com S... Stock, com S-T-O-Q-U-E. Isso aí. Stock. Mas fala um pouco da gente, que a gente vai mergulhar na pauta. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, sua trajetória profissional. Tá bom. Então, eu gosto de me apresentar, sabe como? Eu sou a Bárbara, mãe da Bia. Sou psicóloga. Tenho uma formação há mais de 14 anos. Tenho especialização em gestão de pessoas, em gestão de negócios. Fiz também um curso em formação em coaching, justamente pela minha atuação generalista, que eu vou contar, a gente vai conversar aqui. E eu atuo na área já há mais de 14 anos. Revelar a minha idade aqui, hein, gente? Mas bastante tempo. Eu já tive passagens por grandes empresas, empresas de médio e pequeno porte, sempre atuando com RH. Mas um ponto curioso de mim, sabe o que é? Quando a gente está na fase de decidir a profissão, qual curso que eu vou fazer, eu tinha uma dúvida que me incomodava muito. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu fui para o direito, por influências da família, pelo meu perfil muito correto, justo, e eu sou, assim, tenho uma oratória, né, assim, considera-se boa, eu fui para o direito. Mas eu fui para o direito sabendo que não era ali que eu ia atuar, não era aquilo que eu ia realizar. E fiquei 5 períodos no direito, e foi quando eu optei, na cara de pau, sem meu pai e minha mãe saber, sem ninguém saber, eles vão assistir isso, eles vão lembrar do dia que foi eu contando que eu mudei de curso. E aí eu mudei de curso para psicologia, e desde o meu primeiro dia de psicologia, eu consegui um estágio, muito também pela minha proatividade, interesse em mergulhar na área, em RH. Então, eu lembro que eu não tinha conhecimento de nada, eu não sabia nem o que eu ia aprender. Eu já estava fazendo um estágio, era dentro de um hospital com RH. Então, assim, eu passei por várias experiências que me marcaram, líderes que me marcaram, colegas e equipe que me marcaram. E eu conto que hoje, a Bárbara que está aqui, sentada, conversando com o Samuel, com a Camila, e falando de um tema tão importante, é uma Bárbara que abraçou muitas oportunidades. É uma Bárbara que mergulhou de cabeça, caiu, levantou, aprendeu, estudou, se capacitou para que ela pudesse ter, de fato, um papel tão importante para o mercado. Que legal, que bacana. Bem, né, você se apresentou. E eu gosto sempre de, quando a gente inicia essa discussão, a gente trazer um pouquinho, assim, liderança de alta performance. Quando é que esse tema te atravessou? Quando é que você começou a perceber que isso começou a borbulhar dentro de você, seja no mercado? Se você, né, pudesse resgatar
Que contribuição você iria trazer sobre esse cenário de recorte, de atravessamento dessa temática? Então, Camila, eu sempre atuei de forma generalista. Pouco tempo da minha carreira, eu fui especialista. E quando eu entrei para esta posição mais generalista, eu pude entender o conceito, a essência e o papel de um RH dentro da organização. E foi aí que eu comecei a observar mesmo, o comportamento da liderança, o estilo de liderança. Eu comecei a perceber a diferença entre a liderança masculina e feminina. Eu comecei a perceber em alguns feedbacks, assim, o quanto que o líder ele conseguia construir carreiras bem-sucedidas e destruir carreiras. E eu comecei a ter curiosidade pelo tema, eu comecei a investir no tema. Foi quando eu entrei para a minha primeira pós-graduação, logo que eu me formei, né, assim, que é a pós em gestão de pessoas, para que eu pudesse, de fato, ter mais consistência, para que eu pudesse ter mais conteúdo, para que eu pudesse aplicar isso no meu dia a dia. E foi atuando de forma generalista que eu conheci o papel do líder e que eu tive uma grande líder como referência, que me inspirou e me inspira ainda, eu a tenho como referência, assim como eu tenho várias outras pessoas que me inspiram, mas foi desta forma. Que legal, porque você terminou a sua fala já conversando com a próxima, né, com a próxima discussão que eu vou ter aqui com você, que é assim, né? Um líder te marcou positivamente e te aguçou, né, esse sentido de entender o que é isso, né? O que faz algumas pessoas ter esse dom, esse talento, esse desenvolvimento, essa habilidade. E aí eu queria te fazer uma provocação. Uau. Então vai. Quando a gente fala liderança de alta performance, vem muito assim de antemão que o líder de alta performance é que entrega o resultado esperado, projetando a empresa para um cenário de vantagem competitiva com um olhar sobre pessoas também. E me traz aqui um pouquinho, é tão simples assim? É isso mesmo, a fórmula? Como é que se enxerga isso no desafio do dia a dia? Camila, um bom líder, ele contribui positivamente em vários aspectos da vida da pessoa, tanto pessoal quanto profissional. E, ao contrário, um mau líder, ele destrói, ele consegue minar aquele sonho que a pessoa tem. E eu tenho vários exemplos para dar. Eu, graças a Deus, sempre tive, não sempre, mas eu tive grandes referências de liderança ao longo da minha carreira, que sim, me inspiraram. Eu acredito muito que o líder ele tem uma contribuição na formação, no desenvolvimento, no perfil, no estilo do colaborador. O líder ele tem uma responsabilidade, sim, com aquele colaborador, com a carreira do colaborador. O líder ele precisa conhecer a sua equipe na essência para que ele possa extrair o melhor de cada um, porque cada pessoa tem uma força, cada pessoa tem uma habilidade, e é isso que compõe um time. É isso que faz com que um time seja, de fato, um time. Né? Então, eu percebo que isso é um trabalho que as empresas, né, as organizações, elas precisam ter um olhar atento, elas precisam ter isso como uma agenda estratégica para que o desenvolvimento, as conversas, o ciclo de feedback, a avaliação de performance, para que o acompanhamento, o direcionamento, desdobramento das estratégias, para que o time sinta que existe um investimento, para que o líder possa conhecer a Bárbara a ponto de falar, a Bárbara tem dificuldade nisso, isso é um gap, eu preciso focar nisso na Bárbara. Em contrapartida, a Camila, eu vou focar em outra competência, em outra habilidade. Então, o líder ele tem uma responsabilidade enorme, ele tem uma influência dentro do time. E eu gosto de falar que um bom líder, um líder influente, ele transforma a vida das pessoas. Ele transforma. Eu tenho exemplos de profissionais que começaram a carreira sem saber qual a ambição, o que eu quero para minha carreira, qual o sonho que eu quero construir, qual profissão, às vezes, eu quero, né, ter. E o líder, ele conseguiu, através de um olhar humanizado, através de uma empatia, de se colocar no lugar do colaborador,
através da escuta ativa, de escutar aquele colaborador, através de um olhar cirúrgico. Eu falo que o líder ele tem que saber exatamente o momento exato de entrar e o momento exato de sair, né? Então, carreiras que foram construídas com líderes influentes. E é o que eu trouxe aqui, né? Assim, carreiras destruídas com líderes que, infelizmente, lideranças ego, que olham para si, que olham para o que acreditam e não o eu líder, né? E não dão abertura, né, para a equipe, para o colaborador trazer e ser quem ele quer. Recentemente eu estava assistindo um podcast do Bernardino e para mim ele é uma grande referência de liderança. E ele falou isso assim, ao final ele fala assim: eu trago isso para o meu time. Você pode ser o que você quiser ser, mas você tem que ser você. Então, não é mudar a essência do outro, não é fazer com que o outro seja o outro, é trabalhar o melhor daquela pessoa, sendo ela o que ela quiser ser. Legal. E aí, essa questão que você falou do finalzinho também, né? A gente vai costurar. Fica mais fácil quando vai acontecendo essas costuras, que é quando consegue engajar a outra pessoa, porque posso trazer de experiência pessoal e às vezes, por trabalhar junto, às vezes a Camila falava, olha, Samuca, você esquece toda a tecnicalidade, essa parte técnica, você tem o conhecimento, mas o seu time, você precisa estimular o potencial. Então, você precisa engajar o seu time a entregar. Então, eu acho que, não sei se um líder de alta performance, que ele vai ter uma equipe de alta performance e aí isso reflete em ele ser visto como uma liderança. E a gente entra na parte do engajamento. Eu vou pegar esse link que eu vi, obviamente, mais uma das pesquisas, mas como o Google trouxe isso muito forte numa pesquisa grande que eles fizeram, de que você não tem como desassociar a questão do engajamento, porque essas pessoas que estão engajadas são as que vão conseguir entregar os resultados. Anda lado a lado. Como é que você vê a importância da liderança trabalhar isso com os colaboradores? E como, querendo ou não, é difícil, né, trabalhar. Engajamento não é uma coisa fácil. É um grande desafio. E pessoas felizes trazem resultado para o negócio. Gente, liderar, eu falo que não é para qualquer um. A pessoa tem que se ver nessa posição, ela tem que, de fato, se doar para esta posição, ela tem que se entregar de corpo e alma. Ela tem que investir diariamente no papel de liderança. Um dia que você deixa de atuar como líder, que você deixa de olhar para a sua equipe, que você deixa de preocupar com a sua equipe, você não perdeu um dia, você perdeu muitas oportunidades. Então, o engajamento, Samuel, eu falo que colaborador feliz trabalha muito mais empenhado, colaborador que percebe um clima agradável na empresa, ele vai abrir mão de outras oportunidades, de outras propostas, porque o ambiente é saudável, porque ele tem autonomia, porque ele enxerga na liderança espaço, abertura, porque ele percebe que ele tem um reconhecimento, ele tem visibilidade. O colaborador engajado, ele consegue engajar outras pessoas. É um efeito cascata, né? Se eu tenho uma maçã podre ali, infelizmente, a gente sabe que pode contaminar outras pessoas. Um colaborador engajado, ele consegue ter muito mais estratégia, muito mais inteligência nas provocações, ele consegue ser muito mais propositivo, proativo e dedicado ao que de fato precisa ser entregue e executado. E sim, é uma responsabilidade da liderança trabalhar o engajamento. E eu falo que existem várias iniciativas, a gente trabalha enquanto RH, né, Camila? Enfim, várias ações de endomarketing, de clima, pesquisas, eventos, treinamentos, rodas de conversa, ciclos de acompanhamento, de feedback, ciclos de avaliação. O colaborador ele precisa se sentir parte. E eu falo por experiência. Em algumas experiências que eu tive na minha carreira, eu acordava todos os dias com um bolo no estômago de falar assim: meu Deus, eu estou indo trabalhar, mas eu não estou indo feliz. E eu não dava o meu melhor. Infelizmente, esta experiência que eu conto aqui, outras pessoas vivem isso. A gente conhece segmentos que, infelizmente, a cultura, a essência, ela gera muita competitividade, gera um ambiente de estresse. E existem várias pesquisas, né, que comprovam isso. A saúde mental, a minha empresa, a Stock, é uma empresa que valoriza, que preza
pelo ambiente saudável, pela qualidade, pela saúde mental. A gente tem um programa hoje, a gente tem uma psicóloga que nós oferecemos como um benefício para os colaboradores, para que eles possam ter um momento ali de acompanhamento psicológico. A gente tem um médico do trabalho que faz um excelente trabalho também, assim, que reduz o número da taxa de absenteísmo. A gente tem um elevado número de turnover em algumas áreas. Então, eu percebo muitos benefícios e, ao mesmo tempo, é um desafio. Porque o líder, se ele não tiver um olhar atento a pessoas e só a processos e só a resultados, são pessoas que fazem o resultado acontecer. São pessoas que sustentam o negócio. São pessoas que estão ali no dia a dia, muitas vezes se desdobrando, se entregando, se doando, para que, de fato, o resultado aconteça. E o maior patrimônio de qualquer organização são pessoas. Você trouxe 2 falas aí na sua construção. Uma eu vou deixar mais à frente para o Samuel te trazer ali um pouquinho de discussões, que é sobre a questão da vulnerabilidade, de se mostrar ser vulnerável. Então, daqui a pouquinho a gente chega nesse assunto. Tá. E aí eu queria fazer um recorte com você aqui, que a gente está falando dos líderes, né? E a gente, né, na área de pessoas, quando a gente está ali desde a parte ali de captura, de atrair esse talento para trabalhar conosco, a gente já tem um olhar ali que cada um é cada um, né? O ser humano é um ser único ali, singular. E como que você vê no dia a dia esse desafio para os líderes entender que engajamento não tem a ver com ações coletivas de gerir de forma coletiva, mas sim, eu preciso gerir cada um com um ser único e singular, porque cada um tem suas necessidades, tem os seus pontos de desenvolvimento que é muito próprio e singular. Como é que se enxerga esse desafio de transpor uma percepção que às vezes está muito ali no time de people, mas quando a gente vai ali para as lideranças e isso abarca cada momento de maturidade do líder, quais são os ensaios? Como é que você consegue acompanhar? Como que você consegue transpor isso para o líder entender que engajamento não é o endomarketing, né? O engajamento é a relação que eu estou construindo dia a dia. Exatamente. Com esse colaborador para ele atingir sua melhor performance e, consequentemente, a empresa também atingir. Me traz um pouco sobre isso. Trago vários exemplos. Camila, eu percebo isso no dia a dia, assim, de novo, o líder, ele tem momentos de solidão. Liderar, muitas vezes, tem muitas dores, né? Mas também tem muitos pontos positivos. E o primeiro ponto é esse que você trouxe. Eu preciso conhecer quem são as pessoas que comigo trabalham. E esse trabalho, esse exercício, esse olhar, ele começa lá na seleção. Quem eu escolhi trabalhar comigo? Eu falo por mim, eu escolho mesmo quem são as pessoas que trabalham comigo. E hoje eu tenho muito orgulho. Eu tenho as melhores pessoas que eu poderia ter. O meu time é um time coeso, é um time que se integra, é um time que se comunica muito bem, é um time que colabora uns com os outros, é um time que não tem medo do tamanho do desafio. É um time que, vamos junto? Tamo junto. O líder, ele tem que passar essa mensagem. O líder, ele tem que ser influente a ponto de que o time cumpre o propósito. Eu acredito no propósito que a Bárbara está vendendo. Eu acredito no desafio que a Bárbara está lançando. Eu confio na minha gestora. Eu reconheço a minha gestora como minha referência, minha inspiração. O time tem que ser leal ao líder, à empresa, ao propósito da empresa, né? O líder, ele tem uma responsabilidade de conhecer cada pessoa na sua essência. Eu conheço. Todo mundo que trabalha comigo, eu conheço quem são as pessoas, de onde elas vieram, qual o sonho delas, o que elas querem para a vida delas. Eu tenho uma rotina de feedback com o meu time. Além dessa rotina, eu tenho conversas individuais, eu almoço, a gente senta durante o horário de trabalho para a gente conversar. A gente tem um ambiente leve, as pessoas veem em mim uma oportunidade, muitas vezes, de se abrir. E o que a gente vive na vida pessoal, gente, não tem condições de deixar em casa, fechar a porta e o problema vai ficar lá. Não, eu vou levar o problema para casa.
Quem tem filho, não sei se vocês têm, né, assim, mas quem tem filho, fica com o filho ali o tempo inteiro na cabeça. Como é que meu filho tá na escola, tá bem, não tá, comeu, dormiu, Se né? tá doente, Se tá vai doente. ficar a preocupação. A família é um contexto que, para mim, é muito importante. Você falou você usou uma expressão muito legal, tá, Camila, assim, sobre a parte da vulnerabilidade. O meu time sabe, eles me conhecem na minha essência, e eles já me viram chorar várias vezes. Eu sou uma pessoa extremamente sensível, eu sou muito sensível a ponto de falar de um tema e me emocionar. Eu demonstro muito os meus sentimentos, eu verbalizo o que eu estou sentindo e eu empodero o meu time a também ser assim. E o fato de eu ser vulnerável, de eu chorar, de ser sensível, não me tira, não me diminui perante o meu time, não me envergonha. Pelo contrário, eu estou mostrando o meu lado humano. E isso tem um valor para a organização enorme. Enorme. A gente tem várias ações dentro da Stock e eu acho legal trazer uma, assim, o nosso CEO é um CEO muito presente na companhia. Ele é um CEO que está fisicamente, ele trabalha de forma remota, assim como outros diretores, né, assim, dentro do formato híbrido, mas ele não abre mão de estar praticamente todos os dias na Stock. E o Thiago, ele tem uma característica que eu considero que é a essência da Stock. Ele é muito humano. Ele se toca, ele se sensibiliza com a história de vida, com o momento, né? Recentemente eu passei por uma situação pessoal que me tocou, que me marcou. E o Thiago fez questão de me acolher, de mostrar que eu sou uma pessoa e também sou uma profissional. E isso tem um valor que, quando eu chego em casa, eu agradeço todos os dias a oportunidade de estar em uma empresa que tem os mesmos valores que o meu. De poder ter a oportunidade de ser quem eu sou. De poder ter a oportunidade de mostrar para o meu time a Bárbara que eu sou. E a liderança, ela precisa se conectar. Ela precisa preocupar. Ela precisa trabalhar fortemente a escuta. Ela precisa fortemente entender que a cultura ela não é um papel, ela não é um PowerPoint, a cultura não é um Excel, gente. A cultura é o quê? É um conjunto de fatores, mas o mais importante são as pessoas que fazem a cultura acontecer no dia a dia. Então, a liderança, ela tem, sim, um papel de inspirar, ela tem um papel de influenciar, ela tem um papel e uma responsabilidade no desenvolvimento, na formação. Quantos estagiários eu formei? Quantas pessoas trabalharam comigo e eu hoje tenho orgulho de ver como elas estão no mercado. Eu, de fato, invisto, eu, de fato, mergulho. Eu tenho vários exemplos aqui, que eu gosto de citar, exemplos meus, mas de líderes que me marcaram e eu levo para a minha vida, que são pessoas que me marcaram a ponto de eu ter contato até hoje, sabe, assim, de pessoas que eu sempre que me vem um desafio, me vem eles na cabeça, eu falo assim, como que essa pessoa iria reagir? Como que ela iria se posicionar? Sempre. Sempre. E você trouxe uma coisa, Bárbara, que, né, você trouxe uma fala que nos carrega se a gente pudesse traduzir, né, em poucas palavras, o papel do líder é diminuir a distância. É trocar o quê, que é às vezes, muito ali, fica muito ancorado no que temos que entregar, como podemos fazer isso, que é sempre como nós, enquanto time, enquanto equipe, enquanto construção, conseguimos transitar nessa entrega. Né? Porque o como envolve, inclusive, eu inserir essa pessoa ali comigo e entender o momento dela. Exato. Empresa, extra-empresa, para que a gente alcance o mesmo objetivo. E vou amarrar o porquê, né? O que, como e porquê. Porque é o que você falou desse engajamento de... Interessante, você falando de vulnerabilidade, eu pensando que eu gosto de saber também tudo. Às vezes eu chego nas conversas, nada a ver, e pergunto assim, você quer fazer o quê depois? E a pessoa fala assim, eu penso em viajar. E a pessoa fala com medo, às vezes eu penso em fazer uma coisa fora. Eu falei, legal, beleza, nós precisamos chegar lá. Como é que você vai chegar lá? Hoje, pra frente, como a gente se vê? E eu lembro de uma colaboradora que quando ela trazia isso, eu vi ela um pouco preocupada, assim, será que ele não vai querer permitir que eu possa me desenvolver aqui? Porque se eu tô falando em trabalhar lá fora, no exterior, de repente, eu falei,
Não tem nenhum problema. Se a gente conseguir alinhar os seus sonhos e as expectativas dos dois lados, a gente tem uma coisa muito legal para construir lá na frente. E do mesmo jeito a vulnerabilidade, né? Por que eu não posso conhecer a vulnerabilidade das pessoas do meu time e me mostrar vulnerável porque eu sou humano, né? Então, você falou em cortar a distância, é tão legal a gente pensar nisso e é o que vai conseguir, acho que, manter esse engajamento, essa proximidade. Agora, ali. Samuel, eu acredito que isso vá também e diretamente está ligado à cultura da empresa. Com certeza. Existem alguns segmentos que são segmentos extremamente competitivos. E dentro deste segmento, as pessoas elas acabam se transformando. Elas usam uma capa, uma máscara para sobrevivência. Eu preciso sobreviver dentro desta empresa e eu vou ser também competitiva, eu também vou ser agressiva, eu também vou ser racional, eu não vou mostrar a minha vulnerabilidade, eu não vou ser sensível e eu vou ser dura. E quando essa capa, quando essa máscara cai, e aí é que vem as doenças psicossomáticas, aí é que vem alguns desligamentos complicados de serem realizados por parte do RH. E aí é que vem a falta de produtividade, a baixa produtividade, o baixo engajamento, o orgulho em pertencer, sabe? Assim, eu falo que o brilho no olho tem que ter. Sabe aquela paixão, quando você está apaixonado com alguém? Tem que ter isso, de falar, meu Deus, que empresa, que gestão, que processo, mesmo que vários desafios aconteçam ali nos bastidores, mesmo que não tenham os melhores processos, mesmo que... Mas eu sinto ali, eu vejo isso muito na Stock, o brilho no olho, a vontade, o orgulho de pertencer das pessoas. Eu vejo isso em outras empresas e outros profissionais que a gente conversa, e que é um desafio não só do RH. E a gente não pode rotular, e a gente não pode colocar essa carga, essa pressão aqui, ó, em cadeiras, em profissionais de RH. Não. Esse é um desafio da empresa, do líder, esse é um desafio das áreas de apoio, esse é um desafio do marketing, trabalhar a comunicação, esse é um desafio do RH, em proporcionar e pensar em elaborar algumas ações, mas esse é um desafio principalmente do líder que está no dia a dia. Então, acredito muito nisso, assim, que a liderança ela precisa, de fato, puxar o time para aquilo que ela acredita. Se eu não acreditar, como é que meu time vai acreditar? Me fala. Tem a gente tem, inclusive, um episódio de podcast que o pessoal brincando muito, falando assim, temos que acabar com esse negócio de brilho nos olhos, colocando como se fosse o mercado, colocando que o colaborador tem que trabalhar fortemente. E eu vejo o contrário. Para mim, brilho nos olhos ninguém... Vamos pensar no relacionamento. Você não quer brilho os olhos porque antigamente acontecia que fulano mandou casar com ciclano. A pessoa não casava com brilho nos olhos. Agora, quando você se apaixona, quando você olha para aquilo, seus olhos vão brilhar de verdade. Então futuro. É isso. Você olha e fala assim, eu tô me apaixonando porque esse líder tá me chamando para fazer, né? Então, a importância desse líder ter esse poder de engajar o time e ter um alinhamento também, né, com que a empresa, para onde vai, que você falou, é cultura, é estratégia, porque se ele não trabalhar com esse time, olha, onde a gente quer chegar, como que a gente contribui para o todo e a gente contribui como time aqui, quais são as nossas entregas e tudo mais, mas de forma apaixonante, aí ele consegue maior engajamento, esse brilho nos olhos eu vejo desse jeito. Então... E o brilho nos olhos, a gente trocando, né, fazendo uma outra analogia, a gente pode falar, o que me faz sair numa segunda-feira chuvosa da minha cama para entregar o meu melhor? Né? É isso que pulsa de acordar e falar assim, meu dia hoje na empresa tem muito a agregar e, oba, vamos lá. Né? É isso que pulsa. Você foi falando de que às vezes não temos as melhores condições e precisamos, através do que temos, construir. Me lembrou muito uma fala do Cortella. O Cortella, ele fala isso, né? Que possamos fazer o nosso melhor enquanto não temos as melhores condições possíveis para fazer melhor ainda. Exato. E Camila, assim, fazendo uma reflexão, tá? Assim, é difícil também trazer isso. Porque eu, enquanto líder, todos os dias, quando eu levanto da cama,
Meu despertador toca, meu despertador é Beatriz, tá, gente? Então, quando ela me acorda, eu penso assim, hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou fazer melhor do que ontem. Hoje eu vou fazer o dia de alguém feliz. Eu preciso disso. Isso está em mim. Eu preciso ver alguém feliz. Eu preciso ver pessoas felizes. Eu preciso ver pessoas realizadas. Porém, a gente sabe que, mesmo com a vontade, com todas as boas intenções, teremos pessoas que não estarão conectadas com o propósito da área, com o que a empresa quer construir. E aí, de novo, eu acredito muito que, neste momento, principalmente a liderança, ela precisa ter um olhar atento, né? Para que não ocorra uma destruição de tudo que está sendo construído, de todo o esforço que está sendo investido, por conta de 1, 2 pessoas que não estão ali, naquela energia, com aquela sintonia, conectadas com o propósito da empresa. Perfeito. Queria fazer uma pergunta assim... Capciosa. Não, acho que é bem legal falar disso. Eu gosto de, apesar de eu ser da área, de fora da caixinha de gestão de pessoas, mas trabalho no HR Tech e gosto muito do assunto. Mas quando a gente fala, talvez, de algumas habilidades que o líder pode ter, porque a gente fala muito dessa importância do líder ser apaixonante, conseguir engajar a equipe e tudo mais, você consegue pensar, assim, algumas ou características ou habilidades, competências que os líderes precisam ter se eles querem realmente ser um líder de alta performance ou líder de uma equipe de alta performance? Consigo. Eu conseguiria listar aqui várias, mas eu vou enxugar. A primeira delas, que para mim é uma das mais importantes, é uma comunicação assertiva. Não adianta eu me comunicar se a outra pessoa ela não compreendeu a mensagem. Eu preciso saber levar a mensagem de forma adequada. Eu preciso me preocupar com o tom da mensagem, com a qualidade da mensagem. E a comunicação, ela não tem... Aqui eu não estou trazendo que é um canal de comunicação. É a comunicação, é verbalizar, é alinhar, é desdobrar, é trazer o time para o momento. Olha, time, vamos lá, vamos conversar. Está passando por um momento difícil na área, vamos reestruturar. É isso. A comunicação é a primeira delas. A gente percebe que existem alguns perfis, que você trouxe até de estilo, né, de liderança, que tem muita dificuldade de se comunicar. Tem muita dificuldade de se expressar. E eu percebo que o óbvio tem que ser dito. Muitas vezes, eu aqui me comunicando com vocês, eu estou aqui falando assim, mas espera aí, isso não ficou claro, eu vou repetir. O óbvio tem que ser dito. Então, a comunicação é a primeira delas. A segunda, para mim, é senso de urgência. O líder, ele tem... Um dos principais papéis do líder é tomada de decisão. Ele toma decisão o tempo inteiro. E isso precisa de uma certa urgência em algumas decisões. Então, senso de urgência para o resultado acontecer, senso de urgência para o time performar, senso de urgência para a área, enfim, ter uma condição de entrega, que muitas vezes a gente sabe que implantando áreas e conhecendo outros segmentos, existe barreiras, né? Travas. Então, isso está parado no fluxo tal, isso está travado na área tal. Peraí, qual que é o senso de urgência? Qual que é a tomada de decisão? Preciso entregar. Uma outra também que eu considero importante. Relacionamento interpessoal, que é diferente de comunicação. O líder, ele é exemplo, ele é espelho. Se ele não consegue transitar bem entre as áreas, se ele não tem um bom relacionamento entre pares, em todos os níveis, isso dificulta o time. Isso dificulta até o próprio time de saber, assim, como que eu chego naquele colaborador, como que eu falo com aquele gestor. Então, relacionamento, comunicação, senso de urgência. E uma das que eu considero também muito importante é a gestão do tempo. Planejamento, priorização. Se o líder não conseguir se priorizar, se planejar, se ele não tiver o cronograma de atividades, se ele não conseguir fazer gestão do tempo dele com a própria equipe, tudo se perde. E o time sente isso.
Com certeza. Quer 1 minuto de segundo. Não, excelente. Bem, você falou um pouco dos estilos de liderança, né? Você elencou pontos que são importantes e que, por mais que a gente tenha diversidade, precisamos dessa diversidade na liderança, né? Porque a inovação surge através dessa diversidade. Você trouxe ali os pontos que precisam conversar com a cultura organizacional, né? E aí, quando a gente fala de estilo de liderança, cultura organizacional, alinhamento, eis que vem algo, né? Acontece algo aí, já tem 2, 3 anos, mas que ainda continua virando o mundo de cabeça para baixo, que são as modelagens de framework de trabalho. Então, eu tenho um modelo presencial, eu tenho um modelo híbrido, eu tenho um momento 100% remoto. E como é que a gente faz engajamento? Como que a gente consegue apurar essa liderança de alta performance nessas variáveis de framework que a gente tem? E traz um pouquinho dos desafios do dia a dia e como você tem colocado em prática. Eu estou vivendo isso, inclusive. Eu não, né? Acho que muitas empresas estão vivendo isso. A pandemia nos ensinou a trabalhar desta forma. Eu vejo com bons olhos, eu acredito muito nesse modelo. Mas, sim, Camila, é um grande desafio. Por quê? O ser humano, ele precisa de contato. Nós somos seres sociais, gente. Tem que lembrar disso que a Exato. gente esquece. Exato. Somos seres sociais. Somos. Porque quando esse contato ele se perde, ele esfria, as relações vão acabando, as relações vão se esfriando, as relações vão se tornando mais automáticas. E o desafio que eu percebo das organizações nesse modelo é de fato conseguir manter uma comunicação alinhada. A gente tem colaborador no Sul, no Norte, Nordeste. Eu tenho colaboradores espalhados em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um processo para contratar uma pessoa para o meu time. Ela estava na Irlanda e, naquele momento, ela fazendo a entrevista online, ela estava voltando para o Brasil, mas eu gostei tanto do perfil dela que eu falei assim, gente, mesmo que ela não volte, daria super certo se ela estivesse na Irlanda e o nosso escritório aqui no Brasil, em BH. Porque possibilita hoje este modelo de trabalho. Mas encontramos desafios. Então, acho que a comunicação ela tem que acontecer. A integração do time ela é muito importante. Lá na Stock, a gente cria a escala de trabalho. A gente pensa muito nisso, assim, do quanto é importante as áreas que estão nos dias de escala estarem nos dias fixos para que elas se vejam, se falem. É o famoso TBC, tira a bunda da cadeira, vai lá, para de mandar um Teams, gente. Vai lá na mesa do coleguinha, vai lá Coitado, eu fico com dó do Teams, que todo mundo xinga o Teams, porque acaba virando a ferramenta de plataforma, às vezes, sai do Teams. Necessária, mas às vezes odiável, né? Por essa relação o tempo todo de ter que estar 100% disponível ali, né? Atendendo a tempo e a hora. E uma coisa que eu percebo, Camila, assim, a minha empresa é uma empresa do segmento de tecnologia e nós contratamos muitos profissionais de tecnologia. Isso já está internalizado, isso já virou perfil do profissional. Eles já se adaptaram super bem ao modelo 100% remoto, porque eles conseguiram montar uma infraestrutura, a casa deles, né, eles se adaptam a esse modelo. Só que outros estilos, em outras áreas, a gente sabe que existe uma certa dificuldade. Sim. Então, o equilíbrio é tudo, né? Assim, eu acredito muito no formato escala. Nós trabalhamos 2 dias home, 2 dias em casa, 3 dias presencial. Agora, o segmento que não permite isso... precisa também ter um olhar atento para o modelo de pandemia, para o que a gente viveu, que ainda não acabamos, né? Se a gente for considerar, né? Assim, é um risco para o negócio também. Então, qual que é o novo modelo? Qual que é o novo conceito de trabalho? A gente tem muita integração online pelo Teams, que é a ferramenta. Eu percebo que em casa, muitas pessoas... Eu fiz esse estudo. As pessoas trabalham muito mais em casa do que presencial. Porque quando você está no escritório, deu o seu horário, ou, né, quando você percebe que muita gente foi embora, você desliga o computador e vai embora. Em casa, não.
Em casa você continua, você está no ritmo, você empolga, você está no seu ambiente, no seu conforto. Então, isso gera um estresse maior. As pessoas, elas conseguem ter um nível de estresse mais alto neste modelo 100% remoto. Mas eu percebo também vários benefícios, né? Assim, muitas pessoas trazem isso, verbalizam isso. A gente fez recentemente uma pesquisa para a gente ter esse dado, para a gente apurar de fato qual é a percepção, o sentimento. Em todas as entrevistas que eu faço, eu pergunto, e os candidatos trazem, olha, eu tenho disponibilidade, eu até gosto do modelo híbrido. Olha, eu não me adapto ao modelo híbrido, eu gosto de ir no escritório, eu gosto de sair de casa, eu gosto de pegar o carro e ver gente, conversar. É o equilíbrio. O desafio é, de fato, a empresa pensar no que é o melhor para a empresa, sem prejudicar o resultado. E a gente vê grandes startups, grandes empresas que trabalham neste formato e dá super certo. Eu vi do outro episódio aqui, uma contribuição bem legal, que eu acho que entram aí talvez esses momentos quando está junto. Antes, talvez, só falar uma coisa que eu acho que depende muito do time, né? Pode ter um jeito, marketing é outro. Por exemplo, meu time tem uma prática que tem áreas que eu falo, olha, a gente precisa sentar junto algumas vezes na semana, porque senão os jobs nem vão sair do jeito que a gente talvez imagine que sejam legais de sair, que são importantes. A área de gente de gestão talvez tenha outra demanda, um time de operações, aí vai N áreas que a gente pode ter de produção, produto, que pode ter demandas diferentes. Mas achei interessante um ponto que é aproveitar os momentos quando está presente para ter ritos que você pode estimular maior engajamento, maior integração, porque algumas coisas você pode fazer à distância ou presencial. Então, talvez você pode ter uma ferramenta, aí já vou fazer aqui um jabá, né, da Mereu. Você pode ter uma ferramenta que você está ali medindo a questão das metas, a produtividades, OKRs, qual metodologia a empresa usar, você está acompanhando os resultados. Isso não quer dizer que o gestor não está ali acompanhando o dia a dia. Mas você pode aproveitar melhor os momentos que está presente para utilizar. É uma reunião que precisa do time todo, é uma reunião, seja resultados, todo mundo está acompanhando junto. O que pode ser feito presencialmente para que a hora que tiver da empresa que optar, obviamente, para o modelo híbrido, e quando está em casa, você usa para aqueles momentos que não precisa estar todo mundo junto, quando todo mundo consegue desenvolver sua tarefa, talvez sozinho ali, mas apesar de ser um trabalho em equipe. Então, acho que é aproveitar esses momentos, mas realmente eu acho que é um grande desafio, essa questão do framework, como você falou, Camila, porque está todo mundo testando. Exato. Aí todo mundo olha a referência, fiquei sabendo que a empresa tal testou desse modelo. A gente teve a liberdade de escolher no time, a gente já testou o modelo X, aí eu trago para o time, gente, quais são os prós e os contras? Aí depois, vamos testar o modelo Y, traz uma referência, um estudo, e a gente consegue trazer. Mas é um grande desafio aí para a liderança. O que eu considero mais crítico deles é a parte de relações humanas. Porque a produtividade você consegue medir, né? A Mereu tá aí para provar isso. O ritmo de trabalho, ele é muito maior. Então, as entregas, obviamente, como consequência, elas também podem ser maiores. As relações humanas que, de fato, se perdem, que é o prejuízo maior, no meu entendimento, e que é um desafio do gestor, da empresa, do RH. Até uma coisa importante que você falou de cultura, né? Assim, como desdobrar, como disseminar a cultura no modelo remoto. Recentemente, eu fiz uma entrevista, o candidato era de Florianópolis, ele já está aqui com a gente, né? Ele já foi contratado. E aí, ele estava em Belo Horizonte. Eu vi pela câmera, né? Ele estava em Belo Horizonte. E aí, a minha BP falou assim, Babi, você viu que o colaborador está aqui? Eu falei, não. E eu fiquei procurando ele no escritório, gente. Ele estava sentado atrás de mim. Eu não reconheci. Ele estava do meu lado, na verdade. Eu não o reconheci. Porque na câmera, ele não parecia tão grande como ele é. E aí eu falei, nossa, que bom te conhecer. Sabe assim, meu olho brilhou na hora que eu tive a oportunidade de estar perto dele. Falei, que bom te conhecer, que bom que você está aqui, que bom que a gente pôde se ver. E eu percebo tantos benefícios nisso, assim. Eu acho que a troca de energia é muito legal. Seria muito diferente esse momento nosso, online e presencial. Com certeza. Com certeza. Né? As reuniões que a gente tem hoje de resultados são reuniões presenciais.
Nosso CEO faz questão de reunir todos os gestores da empresa. Claro, aqueles que não estão em Belo Horizonte, que são alguns que moram em São Paulo, mas ele faz questão de trazer as pessoas, inclusive das filiais, para cá. Ele investe para isso. Legal. Ele tira assim, não, vamos trazer, eles precisam estar aqui. Bacana. Muito bom. E pra gente, né, amarrar esse momento que a gente ficaria aqui horas falando, muito, né? não falo, porque gente, pode é falar. muito legal. Não, tá Eu tudo queria tranquilo. fazer uma pergunta aqui, né, pra gente fechar esse momento, que a gente falou de engajamento, a gente falou dessa liderança de alta performance e, mapeamos aqui quais são as características que esse líder de alta performance precisa ter, falamos como que ele atua diretamente ali no core, nessa parte de engajamento, mas agora trazendo também para o outro lado. E a empresa? O quanto ela está aberta para ter um líder de alta performance, que o líder de alta performance ele é mais inquieto, ele é mais provocativo, né? Porque ele tem aquela visão ali de enxergar ali como responsável e direto nos resultados, no engajamento das pessoas. E essa empresa? Como ela trabalha no dia a dia para absorver e para ter condições de não somente atrair esse líder de alta performance, mas fazer a nutrição diária para que ele se sinta estimulado a permanecer e não, às vezes, dosado ali no seu impulso, no seu instinto de alta performance em excesso. Nossa, excelente pergunta. E você foi trazendo a pergunta e veio na minha mente assim, o líder de alta performance, ele não está na empresa por salário. Isso eu garanto para vocês. Ele está pelo desafio. Porque ele sabe o valor dele. Ele sabe o potencial dele. E o mercado sabe também, o mercado assedia ele. O desafio das empresas é enorme. Mas, assim, o principal é mostrar para o líder este valor que ele tem, a competência que ele tem aplicada ao negócio, trazer para o líder oportunidade de capacitação, investimento, dar ao líder a estrutura e a condição para que ele possa trabalhar junto com a sua equipe nos seus ideais, no seu propósito. Porque se eu trouxer um líder de mercado, esse líder que muitas vezes a gente é ambicioso, né? A gente sempre fala assim, não, eu vou trazer do concorrente, ou nem sempre do concorrente, mas eu vou trazer o melhor profissional. E eu sempre quero trazer os melhores. Mas e se eu trouxer esse melhor e colocar esse melhor numa cadeira sem desafio? Sem ele enxergar, assim, para onde eu posso ir, como eu posso ir, qual é o apoio que eu vou ter? Esse líder vai me agradecer no dia seguinte, vai pegar as coisas dele e vai embora. Porque o líder de alta performance, ele incomoda. Muito, né? Muito. Ele é inquieto. Posso colocar uma grande pitada? Agora você falou, e se ele não tiver autonomia? Exato. Porque isso é um ponto que talvez esse incômodo pode, talvez, né, gerar um grande incômodo porque se ele quer falar, ele mostra, ele entrega resultado, ele tem um time ele na mão, engajado, entregando e incomoda às vezes. E se tirar a autonomia dele, né, todo mundo fala muito, a cultura da Netflix, porque a cultura é tão legal quando você estuda o livro, por exemplo, mas a parte principal que eles falam precisa ter autonomia. E aí, como é que entra essa parte também? Porque se ele não tiver autonomia, ele provavelmente... Acho que ele vai chegar nessa conversa que você falou no time de gente de gestão, ou com o líder dele direto, olha, talvez eu quero passar isso pra frente aí, não tem espaço. Acontece muito. Assim, Samuel, acredito muito que isso está diretamente relacionado na qualidade da seleção. Um processo de seleção redondo, bem feito, estruturado, ele dificilmente vai ter esse tipo de problema, porque isso vai ser tratado ali. No recrutamento, nas entrevistas, né, no business case, ele vai entender o modelo e a maturidade da empresa. Então, eu já fiz entrevistas com profissionais que me trouxeram de forma muito transparente. Olha, eu estou num momento diferente da sua empresa. Eu agradeço, mas não topo o desafio. Estou num momento mais relax, mais acomodado, quero ficar aqui sem tantos desafios. Então, assim, vai muito da maturidade da empresa, do momento da empresa e do investimento que ela quer, de fato, fazer. Porque o mercado está cada vez mais aquecido, principalmente para o segmento que eu estou.
O mercado está cada vez mais competitivo. E o líder, quando ele percebe autonomia, ele percebe valor e espaço para que ele ocupe um papel de liderança. Sim. Não é o cargo, a nomenclatura do sistema, do crachá. É a execução, é de fato a realização dele ali no dia a dia. Aquele desafio, né? Que É ele o quer desafio. ter e tem que ter autonomia para entregar o desafio. Porque se ele não Isso. tiver autonomia, ele tá meio que, desculpa lá, mas de mãos amarradas, né? E aí vai sentir que não tem condição de entregar. Exato. Para isso é importante também o papel do RH. O RH ele tem um trabalho consultivo, né? Os modelos de business partner, que é um modelo que a gente tem, as minhas BPs, elas atuam de forma consultiva, de entenderem, de one-on-one, de acompanhamento, de feedback do líder, do gestor direto, do diretor, como que tem sido o acompanhamento dele dentro de um determinado período. Em algumas conversas informais a gente percebe, no próprio comportamento do líder a gente percebe, como que o time reage a esse modelo de líder que chegou ou que foi promovido. Então, vai muito da maturidade, vai muito do estilo também e como é feito esse acompanhamento. Quer mais? Podia falar aqui perto. Até amanhã. Gente, é um assunto bem legal, muito interessante. E eu acho que tudo vai se conectando, sabe? O desafio nosso, como eu falei lá no começo, é trazer vários assuntos e eu rapidamente hoje fiz conexões que você falou que conhece a Virgínia, vou citar aqui, Virgínia e foi... a Camila que indicou. Você vai ouvir depois porque eu falei de sua indicação. Virgínia foi minha professora de pós-graduação. Então, tá? Aí eu já pensando, tá, esse líder é accountable, como ela falou ontem, é um líder autoeficaz, é um líder que trabalha a questão da excelência, e a gente vai conectando vários assuntos que a gente falou aqui, como cultura organizacional. Então, quem está acompanhando a gente, confere esses outros episódios, fica à vontade, porque tem muito conteúdo bacana. E comenta, critica, dá sugestões. É um espaço de troca, realmente. Se indicar alguém ou trazer algum assunto, fiquem à vontade. E, antes da gente finalizar, queria que você falasse ali para nossa câmera e deixar os seus contatos. Quem quiser te achar. Normalmente eu falo do LinkedIn, que é o canal principal, LinkedIn. mas qualquer canal que você quiser deixar de contato para as pessoas te acharem. Então... Meu LinkedIn é Bárbara Campos. Me adicionem lá, gente. Eu trabalho na stock.com.br. Sem o E. Sem o E. Esse mudo. Stock.com.br. Visitem o site, é um site bem legal. E o LinkedIn é uma ferramenta que eu comunico muito com as pessoas. Então, bárbara.campos. Tá ótimo. Queria agradecer sua presença, abrir espaço na sua agenda, de estar aqui com a gente e trazer um assunto tão legal. Eu que agradeço imensamente. Foi um prazer trocar figurinhas aqui, né? A gente se conectar com as dores, né? Que a gente tem nos dias a dias. Então, obrigada por toda troca, por todo ensinamento e principalmente, né? Por se permitir ser vulnerável. Isso. Né? Então, foi sensacional o bate-papo e sinta-se bom. convidada sempre aqui para estar aqui conosco. Amei mesmo, de verdade. Se tiver um próximo assunto, a gente Por traz favor, mais um me assunto convidem. simples, né? Me convidem. Nós ficamos por aqui hoje. Um abraço, um beijo para todo mundo. Até semana que vem e confie no nosso episódio que sai na semana que vem com mais um assunto interessante para gestão de pessoas. Até e abraços.